Irmãos, nessa noite de domingo, nós mais uma vez reunimos nos nossos lares, mas esse momento de culto e adoração a Deus, gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Este é um texto pequeno. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vou ler mais uma vez. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, hoje à noite nós queremos conversar sobre o tema aceitando o desafio de viver corajosamente. Vamos buscar a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai amado, mais uma vez reunimos em Teu nome. E nessa noite nós queremos pedir graça do Senhor para entendermos mais uma vez a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a romper os desafios que temos adiante de nós, para que possamos fazer a Tua vontade, o Teu querer, junto à comunidade onde nós vivemos, através da palavra, da nossa vida, através do nosso convívio, família, igreja e comunidade. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você alguma vez tentou definir a palavra obediência? O missionário estava enfrentando uma dificuldade quando ele estava ali traduzindo a Bíblia. E ele então deu uma parada naquilo que ele estava fazendo, ele estava buscando um meio de colocar a palavra obediência para aquela cultura. E enquanto ele parou por alguns instantes, ele foi lá e chamou o seu animal, o cachorro. E ao chamar o cachorro veio correndo atender aquilo que ele falou. Aí um nativo que estava ali perto disse: olha, o seu cachorro é todos os ouvidos. E ele então, depois de ouvir essa expressão daquele homem, imediatamente o missionário teve a palavra que ele precisava para definir a palavra obediência. Ele dizia ser todos ouvidos. Será que nós somos todos ouvidos para atender a ordem do Senhor, a fazer aquilo que Ele deseja de nós? Será que nós conseguimos, como cristão, vencer os desafios de obedecer a Deus diante da sociedade que vivemos? Para viver uma vida corajosa e de obediência a Deus, nós precisamos ser todos ouvidos, ser obedientes a Deus. Então, hoje à noite eu queria que a gente, lembrando que nós podemos viver dentro da comunidade, de forma corajosa, ousada, queria convidá-lo então a olhar alguns desafios que nos traz a obediência. E o primeiro deles é o medo. Para obedecer a Deus, um dos maiores desafios que nós enfrentamos é o medo de represálias e das consequências por fazer aquilo que é certo. Nós vamos perceber que um dia Deus mandou Ananias a encontrar com Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja e Ananias sabia disso. Ele tinha ido a Damasco para prender os crentes, mas Deus agora fala com Ananias: Ananias, Saulo está orando, e ele vê um homem, Ananias, vir orar em favor dele. Observe que Ananias ali tinha uma oportunidade de obedecer ou não a Deus. Perceba que aquela hora era uma oportunidade que Ananias tinha de ter um impacto na vida daquele homem. Mas ele estava ali com medo. Primeiro, ele sabia que Paulo foi lá prender justamente os cristãos que estavam ali. Mas agora Deus, na sua soberania, manda Ananias ir. E será que nós somos todos ouvidos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós conseguimos obedecer. Nós vamos perceber que Paulo também, diante das dificuldades na evangelização daqueles dias, ele foi até algumas cidades. E nas cidades de Atenas e Corinto, ele então enfrenta algumas dificuldades, e ele tem medo. Note que quando nós olhamos a situação da cidade de Corinto, era uma cidade da área litorânea, uma cidade totalmente imoral, e ali também existia um templo de Afrodite, a deusa do amor, com mais de 1000 sacerdotisas que eram prostitutas. E Paulo chega ali então para pregar o evangelho. Então, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz que quando ele foi até eles, ele foi com fraqueza, temor e muito tremor. 1 Coríntios 2, 3a. Então, Paulo fala da sua dificuldade também quando ele enfrenta aquelas barreiras para obedecer a Deus na evangelização. Então, observe, Ananias enfrentou, Paulo enfrentou o medo para agir de forma corajosa e para poder influenciar as pessoas, Nós precisamos vencer o medo.
para realizar o trabalho do Senhor, muitas vezes em lugares hostis, né? Nós precisamos então ter a coragem de sustentar a nossa fé. Nós somos chamados para defender os valores da nossa fé como cristãos. E o medo muitas vezes tem sido uma barreira para nos ajudar a enfrentar essas situações. Então a questão não é o medo das respostas, mas o medo daquilo que as pessoas vão falar. Às vezes nós ficamos até paralisados frente à situação. Mas nós precisamos crer que Deus vai estar nos guiando, operando através do Espírito Santo, para nos ajudar a vencer essa situação. O segundo desafio que nós temos para poder fazer a vontade de Deus é a pressão das amizades. Muitas vezes os amigos, os familiares, os conhecidos, os vizinhos, além de nos trazer medo, faz uma pressão sobre nós por causa do padrão que nós queremos viver para Deus. Se nós olharmos lá em Gálatas 2, 11 a 13, nós vamos ver que Pedro enfrentou uma dificuldade quando ele estava ali agora junto aos judeus que estavam ali. Os gentios viviam ali. Paulo então chega a dizer para Pedro que ele teve que ir chamar a atenção de Pedro face a face. Por quê? Porque Pedro, enquanto os homens de Jerusalém não haviam chegado, Pedro sentava com os gentios, comia com os gentios, convivia com os gentios. Mas quando aqueles homens chegaram da parte de Tiago, então Pedro se afastou totalmente dos irmãos. Medo daquela pressão, medo de que as amizades que ele estava criando ali agora fossem um obstáculo para a evangelização. Então percebam bem, dois homens de influência, Pedro e Paulo. Nós vamos ver que um tem que chamar a atenção do outro, mesmo por causa das dificuldades que estavam vivendo ali, no ambiente cristão, no ambiente entre os próprios crentes. Às vezes, muitas vezes, nós não permitimos, né, que as amizades ou as relações que nós temos, às vezes nos inviabiliza viver o padrão que Deus quer para nós. E por isso, então, nós temos que lembrar que Deus nos ajuda nas decisões. Nós vamos perceber que quando nós queremos seguir a Cristo, nós temos muitas dificuldades que vamos enfrentar. E Paulo, então, pede à igreja que ore em favor dele, para que a mensagem que ele pregue chegue àqueles que ainda não conheceram o Evangelho de forma ampla, que os mistérios de Deus sejam colocados ali. Então, o primeiro desafio que nós enfrentamos é o medo. O segundo é a pressão das amizades. E o terceiro desafio é a questão cultural. Muitas vezes, nossa cultura, nós vivemos uma vida, que nós queremos viver uma vida justa e que agrada o Senhor. Nós vamos viver com muitas oposições diante de uma cultura profana. O desafio é constante. Toda vez que nós vamos sustentar a nossa fé, nós somos desafiados diariamente, na questão cultural. Nós podemos ver que se você quer viver uma vida piedosa em Cristo, você vai ser perseguido. Paulo escreve a Timóteo capítulo 3, verso 12 sobre isso. E muitas vezes nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15 fala isso. Que às vezes as coisas que o mundo traz para nós oposição, dificuldades. Mas nessa noite eu queria que você lembrasse que a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura de engano, é uma cultura que sabe sonegar coisas. Perceba que as pessoas procuram burlar impostos, não querem fazer as coisas de maneira correta, fazem negócios obscuros. E muitas vezes as atitudes que as pessoas têm. É assim que nós fazemos aqui, é assim que nós agimos aqui. O senhor conta que ele estava com um barco para vender, barco não, essas carretinhas para conduzir os barcos. E ele então estava querendo um reboque, ele queria vender aquele reboque. Mas era uma época de inverno, poucas pessoas iriam comprar esse reboque numa situação daquela que não estava usando. Era uma época que ninguém usava, mas ele estava desejoso de vender, então ele colocou aquele reboque para ser vendido. E logo em seguida um homem liga para ele e diz: olha, eu quero comprar seu reboque. Eu pago o valor, só tem um detalhe. Na nota que você vai me dar, você só vai pôr metade do valor. Observe que ele precisava vender, mas agora vem uma questão cultural. Como diz, é assim que nós fazemos negócio aqui. Nós não queremos pagar todos os impostos, nós pagamos só metade. Se você quiser, eu compro o seu reboque.
E aquele homem era um crente, ele falou com Deus: Senhor, eu preciso vender esse revólver, mas eu não quero fazer dessa forma. Ele falou para o homem: olha, eu gostaria de vender para o senhor, mas dessa maneira não, eu sou um cristão, eu não posso fazer dessa forma que o senhor quer. Eu estou pronto a perder a venda, mas eu não quero fazer dessa maneira. E ele ficou então brigando com ele interiormente. Ele recusou aquela oferta, que era ilícita, não era legal. E mais tarde, aquele homem, então, entendendo, né, que ele precisava do revólver, ele se propõe a pagar o valor total da venda, com valor total na nota. Perceba que, às vezes, nós estamos enfrentando culturalmente situações que nos levam a desobedecer a Deus, a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, Paulo, escrevendo, né, essa carta aos Efésios, diz que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos, então, enfrentar as dificuldades, enfrentar aquilo que é a cultura, né, de engano que nós estamos vivendo na nossa sociedade e vencer isso. Nós precisamos de ter um padrão de Deus para a nossa vida. Mas como descobrir isso? Como saber os padrões de Deus para a nossa vida? Primeiro, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Temos também que colocar o nosso coração pronto para obedecer os mandamentos dele. Precisamos buscar força no Senhor para seguir os seus ensinamentos. E quando, irmãos, errarmos, nós precisamos aprender a confessar e a buscar o perdão de Deus para voltarmos a viver um padrão que o Senhor quer. E nós precisamos também nos alegrar nas pequenas vitórias que nós temos, como aquele homem venceu, né? Ele conseguiu vender o seu reboque, mas usando sinceridade e honestidade. Quais têm sido os resultados da nossa vida? Será que nós temos conseguido, né, obedecer a Deus, sermos, né, pessoas vitoriosas naquilo que nós fazemos, enfrentando as dificuldades no dia a dia do nosso trabalho, no dia a dia dos nossos familiares? Será que nós estamos prontos a depender do Senhor para que Ele nos ajude a vencer essas batalhas? Seja elas de medo, seja elas na questão cultural, seja ela na questão, né, que nós enfrentamos aí com pressões e amizades. Que o Senhor nos ajude nessa noite a vencermos todos esses obstáculos que surgem à frente de nós. E também que nós possamos buscar conhecer a palavra de Deus, para conhecendo aquilo que o Senhor quer, nós temos um resultado que vai influenciar pessoas, que vai ajudar a nossa vida de obediência a Deus, que nós possamos ser como aquele missionário, disposto a fazer a vontade de Deus, buscar situações que nos ajudem a transmitir a palavra do Senhor com fidelidade. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós estamos mais uma vez encerrando esse momento de meditação da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencer os desafios que temos diante de nós. Seja o medo, seja as pressões das nossas amizades e dos nossos familiares, seja também, ó Deus, a questão cultural onde nós vivemos. Uma cultura do engano, de uma cultura que leva sempre a vantagem de forma indevida, de forma imprópria. O Senhor nos ajude a sermos pessoas que vão influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos defender a nossa fé de forma determinante, como aqueles teus servos do passado viveram. Que nós possamos influenciar toda a sociedade em obediência à Tua palavra, em obediência a uma vida que glorifica o Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.